Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos encerrar hoje o estudo sobre a igreja de Laodiceia e depois vamos adentrar ao Apocalipse e estudar outros temas tão importantes quanto estes que temos estudado até agora. É claro que se fôssemos estudar num só momento, o tempo seria maior. Mas o meu propósito aqui é reduzir o tempo, enriquecer o conteúdo, para que você e eu possamos crescer em conhecimento, em verdade, diante de Deus e diante dos homens. E que a sabedoria dada pelo Espírito Santo nos ajude a administrar este conhecimento. Porque não adianta conhecer a Bíblia e usar ela como um porrete para surrar as pessoas, como um chicote. Uma vez eu estava num supermercado e uma pessoa disse assim: a Bíblia é um retrovisor ou é um espelho? O retrovisor, você olha para trás, você olha para os outros, cuida da vida dos outros. O espelho, você olha nele. Então a Bíblia é um espelho. Ela não é um retrovisor. Ela não é um livro que eu olho para ele e fico cuidando da vida dos outros. Os fariseus faziam isso. Eles liam a palavra de Deus e ficavam policiando a vida dos outros, achando que eles eram mais santos que os demais. Que isso não aconteça com você e muito menos comigo também. Vamos fechar a igreja de Laodiceia, uma igreja com uma mensagem dura, uma igreja que parece rica, mas é pobre, cega e nu. Templos faraônicos, templos lindos, igrejas magníficas, conforto, banco talvez até almofadado ali, com almofadas, mas uma igreja morna, uma igreja que não prega o Evangelho. Eu não sei qual igreja você frequenta, eu sei a qual eu frequento, mas vamos nos perguntar o seguinte: quantos na sua igreja pregam de fato a verdade, a Bíblia? Quantos ficam apenas assistindo ao culto, talvez uma vez por semana, uma vez por mês, quem sabe uma vez ao ano? Bem, essa é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Está tudo perfeito, está tudo tranquilo, até que vem uma pandemia do Covid-19 e mexe com a nossa estrutura, até que vem um terremoto e derruba tudo, até que vem uma inundação e leva tudo embora. E a gente, pensando que era forte, descobre que é fraco, pobre, cego e nu. Essa é a mensagem de Laodiceia. Mas Deus tem uma promessa para esta igreja, apesar de tudo. Uma promessa riquíssima, e nós a encontramos no verso 21 do capítulo 3, que diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E o verso 22 é bem claro: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu amigo, minha amiga, Laodiceia também significa o povo do juízo, o povo do julgamento. É nesse momento da última igreja que Jesus volta. É neste momento em que se prega sobre o juízo final, sobre a volta de Cristo. E a volta de Cristo é a parte final do juízo que está em andamento. A purificação do santuário, após as 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos, nada mais é do que o início do processo do julgamento final, onde todos os casos de todas as pessoas, desde Adão e Eva até os nossos dias e até os últimos que hão de viver sobre a face da terra por ocasião da volta de Cristo, está sendo analisado. Livros estão sendo abertos. Tudo sobre a sua vida e a vida de todos nós, os registros de nossos pecados, estão sendo avaliados no céu pelo nosso sumo sacerdote. A boa notícia é que ele é um sacerdote que viveu neste mundo, um sumo sacerdote que passou pelo sofrimento que você e eu passamos e foi inclusive digno de morte e morte de cruz. Então Jesus sabe o que é sofrer. Ele é o nosso advogado. Ele está lá advogando em nosso favor,
Porém, como todo julgamento tem um momento de desfecho, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, todos os casos já estarão decididos. Quem está salvo, estará salvo. Quem está perdido, estará perdido eternamente. E aí é um processo de julgamento que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas agora, Deus, em Jesus, promete que sentaremos no seu trono. Justamente a última igreja falando de trono, e aonde poderemos sentar com Jesus no seu trono. Por quê? Justamente por causa do juízo final. Mas quer dizer que você e eu nos assentaremos em tronos para ajudar Jesus a julgar? Sim, meu amigo. Eu não sei se você sabia disso, mas existe um momento aí na frente que Deus em Jesus vai nos dar a possibilidade de julgar as pessoas e de julgar os próprios anjos caídos. Satanás será alvo do nosso juízo também. Sabia disso? Ah, não sabia? Bom, esse é o motivo maior pelo qual temos que estudar a Bíblia, lê-la com mais atenção, pois tudo isso que eu estou falando para você está aqui dentro. O apóstolo Paulo, que muitos advogam, parecer que fala contra a lei de Deus, é um dos maiores defensores do juízo, um dos maiores defensores da lei de Deus, é o apóstolo Paulo, porque a lei de Deus é a base do juízo. E muita gente usa o apóstolo Paulo para justificar sua desobediência, dizendo que não precisa mais obedecer à lei de Deus. É uma pena. É a igreja de Laodiceia em nossos tempos, achando que é autossuficiente e que não precisa do colírio, não precisa de ouro provado no fogo e muito menos das vestes de Jesus. Cada um é bonzinho. Para conseguir o céu, meu amigo, minha amiga, não é preciso pagarmos absolutamente nada. E os dízimos? Os dízimos são devolvidos para que a igreja pregue o evangelho, ponto final. Quando Jesus voltar, não vai mais precisar de dízimo. Hoje precisa para a igreja pregar o evangelho. Ofertas, mesma coisa. Então que Deus possa ajudar você a aceitar este convite e a beber de graça da água da vida. Que Deus te abençoe. Assim, encerramos a fase das 7 igrejas. No próximo vídeo eu vou fazer uma comparação de cada igreja, rapidamente, para a gente fechar o tema das 7 igrejas e depois entraremos em outro tema específico, o trono de Deus e o livro selado. Vai ser o próximo estudo. Mas primeiro, no próximo vídeo, vamos fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.